funções de professor catedrático na Universidade Nova de Lisboa e da Universidade Autônoma de Lisboa, tendo naquela instituição pública obtido o doutoramento em 1999, quando eu estava no terceiro semestre do Direito. Então, já há algum tempo, o professor já é doutor, eu estava iniciando meus estudos no Direito. Concluiu a licenciatura em 1989, mestrado em Direito em 1993, foi deputado da Assembleia da República na 11ª legislatura, presidente do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, presidente do Instituto de Direito e Segurança, presidente do Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, foi membro da primeira composição da Comissão de Liberdade Religiosa da República Portuguesa. No ano passado, na terceira conferência, eu fiz uma brincadeira com ele. Eu disse que ele é um dos membros da Trindade da Liberdade Religiosa Portuguesa, junto com o professor Jonatas Eduardo Mendes Machado e com o professor Jorge Miranda. E reitero aqui, né? Então, estamos com um dos membros da Trindade da Liberdade Religiosa Portuguesa, professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Uma salva de palmas para ele, por favor. Eu farei então a mediação dessa mesa, brevemente só dizendo que eu sou doutor em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, também mestre em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo, especialista em Estado Constitucional e Liberdade Religiosa, também pelo Mackenzie de São Paulo, em Direito do Estado pela Federal do Rio Grande do Sul e em Teologia pela Universidade Luterana do Brasil. Presidente do IBDR e do IDR do Conselho, como vocês já sabem. Chamo, então, para reagir à fala do professor Jorge Bacelar Gouveia, e reagir à fala do professor Jorge é uma tarefa muito difícil. Então, por isso que nós vamos atribuir essa tarefa ao mestre Marcel Marques, presidente do IDR. Por favor, venha até a mesa. Quando da sua reação, eu vou ler o seu currículo. Também vou pedir para reagir a essa brilhante palestra que sabemos que teremos em segundos, ao Dr. William Pérez Bittencourt, também para fazer a reação, a segunda reação, compor a mesa, por favor. Depois eu também leio o currículo dele. Então, uma vez composta a mesa, o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia tem o tempo que julgar necessário para expor os seus argumentos. É muito perigoso, mas o Dr. Marcel disse para eu atribuir um tempo. Eu não vou atribuir tempo para um membro da Trindade. Não vou mesmo. Não sei, eu que não sou bobo. Mas aí os reatores, sim, terão tempo de 7 minutos cada um. Então, professor, doutor, fique à vontade. O senhor pode falar do público, pode falar aqui, onde o senhor julgar melhor. Estamos atentos e ansiosos para ouvi-lo. Muito obrigado. Muito boa tarde, um grande gosto de voltar aqui à Universidade Lusófona. Esta sala em particular, vejo muito remodelada para muito melhor, e agradeço muito o convite para aqui estar na 4ª Conferência Luso-Brasileira com este tema Imigração, Direito e Liberdade Religiosa. E, portanto, também cumprimento o Sr. Presidente da Mesa, o professor Tiago, também o professor Marcel e todos os colegas que comigo vão partilhar esta mesa, também os colegas nos painéis seguintes que aqui estão, cumprimento todos os que estão aqui e também aqueles que nos veem lá no ciberespaço. Sim, é melhor porque senão os do ciberespaço ficam aborrecidos. E para já dar os parabéns pela continuidade deste tipo de projetos, porque o primeiro congresso acontece sempre, o segundo e o terceiro, agora quando já chegamos ao quarto, já as coisas, isso já significa que há uma consistência que de facto deve ser salientada e é uma consciência, aliás, muito meritória. Eu tive a ocasião de participar no primeiro, digamos, para mim o primeiro, que foi o ano passado, e aqui estou de novo e agradeço a renovação desse convite. E o tema que eu hoje trago é assim um tema, espero que não fraturante, mas é um tema que se relaciona dentro do tema geral deste congresso, que tem a ver com a relação entre a imigração e a liberdade religiosa no contexto do Estado Constitucional. E, portanto, nós sabemos hoje qual é o contexto que nos envolve. Estou agora, em particular, a falar do contexto português e da Europa,
em que nós temos uma globalização que tem as suas características, que são consabidas, mas essa globalização tem-se traduzido também numa forte imigração de pessoas de diversas paragens, e essa imigração é uma imigração também ela própria heterogénea. Portanto, a globalização determina em geral que as sociedades ocidentais, em particular europeias, deixam de ser sociedades homogéneas e, portanto, vão incluindo grupos minoritários em função de vários critérios, mas um dos critérios que eu aqui queria usar e, portanto, falar é o critério das minorias religiosas, que também, por esse facto, vão chegando às paragens europeias. E, portanto, a questão da imigração não é só uma questão da imigração económica, com os problemas que isso invoca, não é só uma questão de imigração, enfim, da criminalidade, que às vezes também traz, mas há também aqui depois uma questão de choque, até se pode dizer assim, de diferentes mundividências que também podem ter uma dimensão religiosa entre os imigrantes que trazem a sua própria religião, se for obviamente diferente da religião predominante no país de acolhimento, com a religião que predomina no país de acolhimento. Sabemos que tem havido vários episódios, sabemos que há um discurso político hoje muito em voga e que vai cavalgando uma onda também de uma identidade do Estado que passa por uma identidade religiosa e, portanto, penso que isso deve ser devidamente enquadrado para se perceber, então, como é que este assunto pode ser equacionado da relação da imigração com o próprio Estado e o acolhimento que os imigrantes têm, agora, sobretudo, pensando num fator de natureza religiosa. Eu, a princípio, pensava só falar nos limites, digamos assim, dessa imigração que também tem uma dimensão religiosa, mas não é só isso. Acho que o que é importante é, não pondo em causa, obviamente, a imigração das pessoas, que não é bem um direito, sabemos disso. O Estado Constitucional não confere o direito à imigração económica, apenas confere o direito ao asilo, é uma coisa diferente, mas, obviamente, que as pessoas, imigrando, têm o direito de mudar de vida, têm o direito de fugir onde só vivem em desgraças, além dos aspectos restritos dos refugiados políticos, e, portanto, as pessoas, ao integrarem-se nos países de acolhimento, nos quais também são necessárias, evidentemente também que trazem consigo toda uma história de vida, e trazem com certeza a força de trabalho que é colocada nas mãos dos empresários nacionais, às vezes de uma forma esclavagista, como sabemos, mas também trazem consigo a sua própria religião, ou a diversidade das suas próprias religiões, ou das suas visões sobre a vida e sobre o mundo. E é, portanto, esse o ponto que é preciso aqui referir. E claro que essa interação não é isenta de conflitos ou de atritos, sabemos disso. Aliás, em Portugal, recentemente, por exemplo, foi aprovada, ainda não definitivamente, apenas na generalidade, uma lei que proíbe a utilização do véu que tapa totalmente a cara das senhoras muçulmanas, o chamado véu islâmico, de uma forma simplificada, embora haja 4 tipos de trajes para cobrir a cabeça das senhoras. E esse é um dos exemplos. O Estado não vai financiar mais mesquitas em Lisboa, ou a Câmara Municipal, porquê? Ou em geral, enfim, essa é uma crítica larvar, porque é que o Estado dá dinheiro à Igreja Católica, se o Estado é laico? Alguns dizem que isso é inconstitucional, alguns até dizem que o anterior Presidente da Assembleia da República, que utilizou uma frase do Eclesiastes, o professor Augusto Santos Silva, há um autor, aliás, que eu citei neste livro, já aliás, cuja leitura vos recomendo vivamente, naturalmente, mas há um autor que escreveu um livro dizendo que o próprio Presidente da Assembleia da República não estaria autorizado sequer a fazer uso de uma expressão que ainda por cima era do Eclesiastes, do Antigo Testamento, imagina, se fosse do Novo, agora do Antigo Testamento, imagina. Portanto, que era inconstitucional o Presidente da Assembleia da República, num discurso, julgo que foi sobre o 25 de Abril, ter feito uma citação de uma frase do Eclesiastes. Portanto, vejam que há, digamos, diversos tons. Não sei se essa pessoa estará aqui na sala, não conheço pessoalmente, nada contra ela, mas acho que isto é mais. Portanto, há aqui, digamos, vários tons, digamos, nessa ideia da separação do Estado em relação às igrejas, e enfim, isso é uma ideia muito discutida, há muitos modelos, e aqui está mais ou menos isso explicado, mas, portanto, só para perceberem que a presença do fator religioso na sociedade é uma presença que não corresponde a uma percepção unífica. Portanto, e aqui, no fundo, a questão imigratória é uma nova questão que se acrescenta a uma questão que já existia em Portugal, porque a questão da liberdade religiosa e da sua extensão e dos seus limites não é uma questão nova, é uma questão muito antiga, que tem tido várias colorações, mas agora, a meu ver, está especialmente estabilizada, uma vez que a ordem jurídica portuguesa
entretanto se dotou de instrumentos mais modernos para que essa liberdade religiosa pudesse ser devidamente enquadrada. Claro, falo na Constituição Portuguesa, com certeza que sim, embora ela até seja bastante escassa nas normas sobre o fator religioso. Por exemplo, não tem uma norma que todos os países lusófonos africanos têm, logo na primeira parte dos princípios, qualificando o Estado do ponto de vista da sua relação com o fenómeno religioso. A nossa não tem, porque normalmente, não é mal, eu conheço bem estes países, Angola, Moçambique, Cabo Verde, todos estes países de Timor-Leste têm uma norma a dizer que o Estado é laico, mas o Estado colabora com qualquer confissão religiosa dentro das suas necessidades. Nós não temos esta norma, mas temos outras normas também dispersas, que também entram em alguma profundidade, em alguns aspectos por menor. Mas temos essa Constituição. Também temos uma concordata nova, que realmente em relação à anterior é bem melhor, porque a anterior tinha realmente normas inconstitucionais. Desde logo os sacerdotes não pagavam impostos sobre a remuneração ou o equivalente que recebiam a título de remuneração pelo seu munus sacerdotal, portanto estavam isentos de IRS, deixaram de estar. Isso parecia que era uma coisa óbvia que tinha que ser emendada. E outras coisas que foram aperfeiçoadas e também direitos que foram acrescentados, agora não foram só direitos que foram reduzidos. E, sobretudo, a Lei da Liberdade Religiosa, a Lei 16 de 2001, que também é uma lei importante que veio tornar-se, digamos assim, uma lei, apesar do unilateral do Estado, que funciona como um eixo ao redor do qual funcionam todas as relações e todos os direitos das várias confissões religiosas. Já agora, por isso, já fiz propaganda deste livro, não é verdade? Este é meu só. Mas faço também propaganda deste, porque, que eu saiba, é a única compilação que existe neste momento em Portugal que tem toda a legislação sobre direito eclesiástico, ou direito da religião, como queiram chamar, ou direito religioso no Brasil, é mais a expressão de direito religioso, que foi organizada por mim, pelo professor Saturino da Costa Gomes e pelo doutor Fernando Soares Lógica, este, aliás, e bem, vice-presidente desde a primeira hora da Comissão da Liberdade Religiosa. E, portanto, este livro, editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, tem toda a legislação, talvez aqui com outra desatualização, tem toda a legislação sobre o direito da religião de Portugal. Mas, portanto, nesse contexto, a imigração tem todos os favores, porque, aliás, a Constituição Portuguesa é talvez das Constituições que eu conheço mais amiga da imigração, porque tem desde logo embora não haja um direito à imigração, porque, como vos disse, mas desde logo há um artigo que equipara todos os estrangeiros aos portugueses, praticamente em quase tudo, tirando depois os direitos políticos, é o artigo 15, número 1, princípio da equiparação, e, portanto, todos aqueles que estão em Portugal, sendo de outras nacionalidades, e sobretudo quer se encontrem, quer residam em Portugal, têm os mesmos direitos e deveres dos portugueses. Portanto, artigo 15, e depois estabelecem-se várias exceções e outras exceções em relação a essa matéria. E, portanto, penso que é um artigo que dá nota da amizade que Portugal pratica, pelo menos ao nível constitucional, não tanto ao nível de certos setores políticos, em relação às pessoas que vêm nas várias vagas migratórias. Bom, agora, em relação à questão propriamente dita de olhar para a imigração do ponto de vista religioso, ou seja, estas pessoas têm a sua própria religião, claro que pensando sobretudo naquelas que não têm exatamente a religião dominante, embora não haja qualquer problema de liberdade religiosa em Portugal, isso parece-me evidente, mas o que é que eu vos queria aqui dizer, digamos, queria aqui talvez frisar arranjar aqui vários grupos, tentar aqui, digamos, teorizar várias situações distintas entre si, e em relação às quais a liberdade religiosa que a Constituição Portuguesa garante, no artigo 41, e a legislação em geral, não pode funcionar da mesma maneira. E vamos começar talvez pelos casos mais graves e depois avançar para casos não graves ou casos graves ao contrário, digamos assim. Eu vou começar pelo caso mais drástico, que é as situações em que se apresentam como atividades religiosas, atividades que na verdade não são religiosas, são pseudo-religiões. Isso acontece, temos que aceitar que isso é uma realidade. E porquê é que isso acontece? Porque eu sei que é uma tarefa do diabo, até podemos dizer assim, definir o que é uma religião, mas na verdade uma religião é uma religião, vender batatas fritas é vender batatas fritas, dar aulas é dar aulas. Uma religião é uma religião. Portanto, eu acho que nós daqui não podemos sair, independentemente do grau de dificuldade que nós possamos ter na definição do que é uma atividade religiosa. E, portanto, nunca desistirei de procurar encontrar um conceito de religião que seja um conceito operativo. E, portanto, isso quer dizer que a liberdade religiosa só pode funcionar para as atividades que sejam verdadeiramente religiosas e não para atividades que se pretendam apresentar travestidas de religião, mas que não são atividades religiosas. E eu aqui trago à colação, só para aqui o debate
se aquecer devidamente, embora a sala já esteja bastante quente. Primeiro, desde logo, as religiões satânicas, por exemplo. É um assunto que se fala pouco em Portugal. Eu sei que é um assunto incómodo, eu também não gosto muito de falar sobre isto, porque isto não é uma coisa muito recomendável. Mas pode haver religiões satânicas, como nós sabemos, há em vários países. Essas religiões satânicas merecem o reconhecimento como entidades religiosas, digamos, de uma religião, não é religião negativa, é uma religião perversa, ou uma anti-religião, não sei bem o que dizer sobre isso. Eu penso que não. Eu penso que não integra o conceito de religião, o satanismo não integra o conceito de religião. Não pode integrar. Porquê? Porque a religião significa o respeito por um código de conduta que nos qualifica na nossa existência humana, mas é em nome de uma transcendência que procura o bem, não é uma transcendência que procura o mal, que eu saiba. E, portanto, isso é a total perversão da religião. A partir do momento em que o satanismo seja reconhecido como legal, então isso é a total perversão do que é uma religião e do que é a liberdade religiosa. Na minha opinião, mas posso estar enganado. Alguns dirão, mas o satanismo é uma coisa lá entre quatro paredes e tal, isso não acontece nada, isso é lá com eles. Sim, é verdade, mas pode haver situações em que não seja bem assim. Pode haver coação, pode haver tortura, pode haver desvio de pessoas, de menores, e, portanto, as coisas podem não ser assim tão pacíficas. E depois, a outra questão, esta mais comum, é a questão de muitas vezes certas confissões religiosas se aproximarem excessivamente de uma atividade comercial ou de uma atividade empresarial. Esse também é um problema. É verdade que as religiões, as atividades religiosas, ou as confissões religiosas podem ter, e aliás têm de ter, atividades lucrativas. As religiões não vivem do oxigênio do campo grande. Têm de ter dinheiro para sustentar as suas atividades, mas uma coisa é o dinheiro que é entregue no âmbito da liberdade de culto, outra coisa é utilizar as religiões para financiar atividades extra-religiosas de natureza empresarial. O que em si não seria problemático, porque a própria lei religiosa distingue muito bem entre os fins religiosos e os fins não religiosos. E os fins não religiosos, eles são legítimos, dentro da lei, mas não podem ter o regime tributário que tem os fins religiosos. E está certo, mas o problema é que, muitas vezes, há certas habilidades para tornarem, na verdade, imperceptível a fronteira que existe entre aquilo que é religioso e não é religioso, precisamente para beneficiar aquilo que não é religioso do fato da tributação que é só atribuída a uma atividade de natureza religiosa. Portanto, estes são os dois aspectos, assim, um pouco mais problemáticos do ponto de vista, digamos, do choque que possa existir entre essa atividade religiosa e a própria lei do Estado e a liberdade religiosa, que eu acho que não serve para conferir esta proteção, e sabendo que a liberdade religiosa é um complexo de posições jurídicas, individuais e coletivas, públicas e privadas, de diferente natureza. Depois, um segundo grupo de situações que eu gostaria aqui de referir, já dentro das atividades religiosas. Portanto, não estou a supor que não se trata de uma atividade religiosa, não, são atividades religiosas, mas há o problema dos limites da atividade religiosa, porque as religiões também têm limites na sua atuação. Eu sei que a afirmação é problemática, porque, à primeira vista, dizer que uma religião tem limites significaria violar a própria liberdade religiosa. Pois, mas é que não é bem assim, porque, bem, desde logo há um limite, digamos, lógico ou jurídico, que é o limite de quando se ultrapassa uma coisa, que é uma coisa, aquilo que ultrapassa essa coisa já não pertence a essa coisa. Portanto, o problema fica logo resolvido, é o chamado limite externo dos direitos fundamentais. Mas o problema não é esse, o problema é o problema dos limites internos dos direitos fundamentais. Esse é que é o problema. A verdade é que a lei da liberdade religiosa, e é um assunto, aliás, pouco estudado em Portugal, eu faço aqui umas breves passagens, mas realmente muito insuficientes, precisamente pela dificuldade do assunto, não por ter previsto que se faria a conferência hoje, ao fim de 3 anos de ter feito o livro, certamente, não tenho esses poderes, mas, na verdade, há várias passagens na lei da liberdade religiosa que precisamente chamam a atenção para esses limites. Por exemplo, aqui o artigo 8º, a linha G, que diz que a liberdade de consciência, de religião e de culto compreende o direito de agir ou não agir em conformidade com as normas da religião professada no respeito pelos direitos humanos e pela lei. Nos direitos humanos e pela lei. Mas isto pode ser tautológico, porque a própria lei religiosa, se é um direito humano, então já está a respeitar-se a si próprio e já está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. O problema é esse. Até porque, noutro artigo, há várias referências precisamente à necessidade de estabelecer limites
a essa prática. Por exemplo, o número 2 do artigo 6º, a liberdade de consciência, de religião e de culto, não autoriza a prática de crimes. Claro que aqui podemos dizer, bastaria ao Estado estabelecer um conjunto de crimes violando a liberdade religiosa para se dizer que estar-se-ia, nesse caso, a pôr em causa a própria liberdade religiosa. Não sei, acho que não sucede isso, mas talvez se possa encontrar situações de fronteira. Mas, portanto, a questão é esta, é saber quais são os limites externos da liberdade religiosa, e sendo certo que não há direitos fundamentais que não se apliquem sem entrar em colisão com outros direitos fundamentais. Nós estamos sempre no dia-a-dia, nos nossos direitos que não têm nada a ver com a liberdade religiosa, sempre em situações de concorrência ou, sobretudo, de conflito entre direitos que são da mesma espécie, mas que entram em choque, ou são de espécies diferentes, e temos que optar por qual é o direito considerado prevalecente. E, portanto, o ponto aqui é saber quais são esses limites dessas atividades religiosas. E, portanto, agora, reportando naquele episódio, aquilo que eu referi em relação às religiões satânicas, mesmo não sendo religiões satânicas, é evidente que as religiões que sejam do bem têm que estabelecer aqui limites do ponto de vista da constrição da liberdade individual que podem provocar nos seus aderentes, nos seus fiéis. E, portanto, não fazer discursos de coação, não impor certas práticas que possam violentar a liberdade de cada um desses crentes. E, portanto, ou não apelar a discursos de ódio. E, portanto, vejam que há aqui uma fronteira, às vezes, difícil de traçar entre essas mesmas, entre aquilo que uma religião pode fazer e os limites externos que essa mesma religião tem do ponto de vista de respeitar os tais outros direitos humanos que, obviamente, quem é religioso também é portador, além da própria liberdade religiosa em que se insere. Portanto, este é outro ponto. Portanto, agora, dentro de uma atividade religiosa legítima, há também alguns limites que têm que ser respeitados e claro que isso comprime a liberdade religiosa em dois sentidos. Comprime sempre, como qualquer direito, externamente, porque há colisão de direitos. Desde logo, se há duas religiões que querem fazer uma manifestação na Rua da Petesga, elas duas religiões não cabem lá nesse dia. Portanto, há aí um conflito entre duas religiões do ponto de vista da sua liberdade de manifestação religiosa. Mas esse não é o mais difícil. O mais difícil é o problema dos limites internos da liberdade religiosa. Depois, um terceiro tema que tem que ver com o seguinte, tem que ver com opções das religiões que são legítimas, mas que são digamos assim, que devem ser toleradas pela ordem jurídica civil, se quiser, não gosto muito dessa expressão, mas direito do Estado, pronto, nesse sentido. E, portanto, opções que são das religiões, mas que o direito civil ou o direito do Estado não aceita. Aliás, recordo até recentemente um caso pitoresco aqui na nossa vizinha Espanha, em que a Ministra da Igualdade queria considerar inconstitucional uma norma da Igreja Católica que não permite às mulheres o acesso ao sacerdócio, dizendo que essa norma era inconstitucional. E, portanto, a questão pode até colocar-se nestes termos. Já agora eu alargaria então essa norma. Quem faz votos perpétuos também deve estar a violar a liberdade de em qualquer momento, revogar a sua vontade anterior. Ou então quem faz um voto de celibato também deve estar a violar qualquer regra do Estado, possivelmente, não é? Se vamos por aí fora, então vamos encontrar uma lista gigantesca de normas do Estado que sejam violadas pela atividade religiosa. Claro que aqui, para já não falar, isso é que é já mais triste, para já não falar da lei inglesa que proíbe que as pessoas rezem em frente a clínicas de aborto, por exemplo. Rezar, não é falar, é rezar. Nem sei como é que conseguem descobrir que a pessoa está a rezar. Realmente deve ser uma coisa, devem ter um aparelho especial para perceber se é uma oração, se é outra coisa qualquer. Ou então aquela senhora norueguesa, deputada, que foi condenada por ter se referido a uma frase mais contundente, julgo, do Antigo Testamento. Não sei porque hoje estou sempre a falar do Antigo Testamento, há aqui qualquer coisa que não está a correr muito bem. Bom, e portanto, quais são os dois pontos aqui em concreto? Há dois, a questão do sacerdócio, portanto, do acesso ao sacerdócio, caso seja sacerdócio restrito, neste caso estou a falar em particular da Igreja Católica, ou a questão do casamento poligâmico dos muçulmanos, que têm casamento poligâmico. Aliás, esta questão uma vez até foi levada à Comissão da Liberdade Religiosa, nos tempos em que eu lá estava, mas por uma questão de prudência não era uma questão que se pudesse colocar em cima da mesa, que era precisamente saber se o direito português, ao não admitir o casamento poligâmico, pretendido pelos muçulmanos, não estaria a violar a sua liberdade religiosa, uma vez que o Estado português reconhece a liberdade religiosa de todas as religiões, naturalmente. Não pode fazer exceção de religiões, como parece evidente. E, portanto, aqui neste caso nós temos
uma situação, portanto, em que é preciso, neste caso, o direito não, embora tenha regras sobre igualdade e regras sobre o casamento, mas obviamente que, neste caso, prevalecem valores de ordem pública, sobretudo no caso do casamento, no sentido de impor que um casamento possa ser um casamento civil, nós estamos a falar de um casamento religioso, que é monogâmico e não é poligâmico e, portanto, tem que manter-se essas características. E, portanto, penso que não é uma questão de violação da liberdade religiosa, porque essa liberdade exerce no âmbito apenas do foro religioso, mas não no âmbito do foro jurídico. Claro que o argumento é reversível, que se pode dizer, bem, mas a boa liberdade religiosa é aquela que me permite também agir como tal dentro da ordem jurídica civil, porque então, se fosse assim, tudo ficaria no espírito das pessoas e não teria qualquer impacto social. Mas há casos em que isso não é possível, porque há valores de ordem pública que devem prevalecer. Não noutros casos, mas no caso do casamento, penso que isso seja uma questão bastante evidente. Depois, também pode haver situações mais problemáticas em que há verdadeiramente um choque, já não direi uma tolerância, mas um choque entre uma atividade religiosa e aquilo que o próprio direito estabelece a respeito dessa atividade religiosa, ou a respeito de certas circunstâncias particulares de uma atividade religiosa. E aqui temos vários assuntos problemáticos. Há um que é o mais antigo de todos mais ou menos sabemos como responder, que é a questão do direito da objeção de consciência religiosa, e não só. Pode ser por outras razões, mas aqui o mais importante, julgo eu, que seja por razões de natureza religiosa, que também está previsto, é o último número do artigo 41. E esse direito tem sido um direito importante. Houve um período aqui em Portugal que ele ficou sobretudo marcado por causa do serviço militar obrigatório. Aliás, uma confissão religiosa em particular declarava sempre como objetor, os seus fiéis declaravam sempre como objetores de consciência, penso que eram as Testemunhas de Jeová, se não estou em erro, penso que seja isso. E em geral, aliás, os sacerdotes das várias igrejas, das várias confissões também normalmente são objetores de consciência. Mas a questão depois, como o serviço militar obrigatório acabou, a questão depois tem-se colocado noutras questões, porque a partir dos anos 90, Portugal tem feito várias alterações importantes noutras áreas, já áreas mais sensíveis, não a do serviço militar obrigatório. A questão da lei do aborto, por exemplo, mais recentemente a questão da eutanásia, por exemplo. Ou, digamos, no meio delas, ou até antes delas, a questão da procriação medicamente assistida. E, portanto, tem havido, aliás, até nos últimos anos, um crescente exercício deste direito, e pondo, em alguns casos, até em causa o próprio funcionamento em certos hospitais. Não há pessoas que cheguem, ou não há pessoas que façam as práticas, por exemplo, abortivas, porque têm todo o direito de exercer a sua objeção de consciência e, portanto, não há nesses hospitais essas práticas abortivas. E, portanto, isso tem suscitado por parte de certos setores mais radicais da ideia de que esse direito devia ser limitado, até eliminado, pura e simplesmente porque estaria a ser posto em causa, no caso do aborto, os direitos reprodutivos da mulher, que eu acho que é uma construção altamente problemática, nesses termos, pelo menos. Portanto, este é um ponto mais sensível, mas há outros aspectos que são mais fáceis. A questão do descanso semanal, isso hoje já se vai resolvendo, porque a lei da religiosa tem normas sobre isso, quando o descanso semanal não é ao domingo, que pode ser ao sábado, pode ser à sexta-feira, por exemplo. A questão da alimentação, a questão do uso de animais e regras do uso dos animais para efeitos de culto, por exemplo, também. Ou também, já agora, o próprio segredo da confissão. Estou-me a referir em particular agora à Igreja Católica. Sabemos que há um processo que agora chegou ao fim altamente traumático, a questão dos abusos e a pedofilia que certos sacerdotes praticaram na Igreja Católica, e na altura, quando a primeira comissão dita independente fez aquele estudo, que realmente de independente tinha muito pouco, como se veio a perceber mais tarde, uma das propostas era acabar com o segredo da confissão religiosa. Isso era uma coisa obviamente inadmissível. E, portanto, essa matéria nunca foi sequer legislada, nem houve, acho eu, nenhuma proposta ou projeto de lei sobre o assunto, mas é uma reivindicação que digamos, é alarvar no âmbito destas várias questões, como maneira de poder chegar à verdade e como maneira de não ocultar a verdade. Mas realmente o certo é que o segredo religioso, neste aspecto, é realmente o único que é inquebrantável em relação aos outros segredos
talvez o mais forte de todos seja o segredo de Estado, que só é quebrado por decisão individual do Primeiro-Ministro. Os outros segredos são mais facilmente, digamos assim, levantados, e há uns que já quase nem existem, como é o caso do segredo bancário, por exemplo, que é tão fácil de levantar que quase já nem existe. Mas, portanto, esta é outra questão que se tem colocado, é uma questão difícil, e penso que haverá certamente soluções que permitem que quem tem conhecimento da verdade possa colaborar com a Justiça, sem pôr em causa, obviamente, o segredo, que eu acho que é inviolável, acho que é inviolável, da própria confissão, no caso da Igreja Católica, como sacramento. E, portanto, é um pouco isto que eu vos queria dizer. Há, de facto, há agora outros novos campos que aqui se têm colocado de conflitualidade, sobretudo a ideia que às vezes as pessoas têm, que é a ideia de que a liberdade religiosa é apenas uma liberdade de libertação, mas não é. A liberdade religiosa também é uma liberdade para a pessoa se proteger de ataques à sua própria religião. Portanto, a liberdade não é apenas aqui um direito, enfim, que nós sabemos isto, direito constitucional de primeira geração, um direito de garantir a autonomia e a liberdade frente às invasões ilegítimas de um espaço próprio do culto e da atividade religiosa. Não. É que hoje os direitos fundamentais também impõem ao Estado um dever de proteção ativa e até um dever de prestação positiva. O Estado tem a obrigação de ajudar o fenómeno religioso nas suas atividades e no seu desenvolvimento. Portanto, é um dever de proteção jurídica e um dever de proteção até económica. Eu sei que isto pode arrepiar os mais requintados laicistas, mas eu sei que a Constituição Portuguesa não tem uma norma sobre a cooperação entre o Estado e as confissões religiosas, eu sei. Ao contrário de outras, aquelas que eu referi, que por acaso até tem. E o Estado não deixa de ser laico por causa disso. Mas é evidente que hoje ninguém pode aceitar um modelo que seja separatista da religião em relação às confissões religiosas, porque o fenómeno religioso é um fenómeno social, como outro qualquer, como é o desporto, como é a cultura. Então, se o Estado até constrói campos de futebol, e até pode construir um campo de futebol que não seja do meu clube, por acaso até construiu aquele ali que é até do meu clube, mas se vai construir que não é do meu clube, por que raio eu hei de achar bem que o Estado anda a construir estádios de futebol que não são do meu clube? Se esse raciocínio se aplicar à religião, já sabem qual é que é a resposta. Mas é que a questão não pode ser vista assim. A questão deve ser vista porque o Estado deve apoiar o fenómeno religioso, como apoia o fenómeno desportivo ou o fenómeno cultural, aliás, com obras de muito duvidosa qualidade artística, se é que são obras de arte, e deve apoiar porque é um fenómeno social, portanto é uma reivindicação das pessoas, da sociedade civil, que deve merecer apoio, dentro obviamente da representatividade que elas têm, mas reservando um mínimo também para não esmagar as minorias, como é óbvio, isso tem que haver um mínimo vital que o Estado tem que garantir às minorias religiosas, mas dentro dessa representatividade proporcional, mas também com o cuidado de o Estado não aproveitar o dinheiro que dá às confissões para depois instilar a sua doutrina oficial dentro das próprias religiões, porque isso também já aconteceu, como sabe, na Primeira República havia o Ministério da Justiça e dos cultos, até o modo de celebrar a missa era regulamentado pelo próprio Estado. Portanto, houve de tudo. Digamos, o laicismo também dá para chegar aos resultados mais perversos. E, portanto, eu penso que esse é um ponto... Agora, para terminar, penso que está na hora, não é? Para terminar. Há um ponto que não tem sido muito discutido e que agora tem sido mais discutido. Não é por causa da questão da marcha da vida e do senhor que fez uma tentativa de acto terrorista, não é isso. É a questão da proteção penal dos sentimentos religiosos. É um assunto de que pouco se fala. E eu até posso dizer que uma vez uma jornalista, não vou dizer quem, telefonou-me a perguntar se eu não achava que era inconstitucional haver crimes contra os sentimentos religiosos. Eu disse-lhe que não era inconstitucional, a meu ver. Ela ficou muito triste, portanto, não apareceu em lado nenhuma notícia, claro, só aparecia se fosse inconstitucional. Aliás, na maior parte das vezes não é inconstitucional, portanto, 95% não é inconstitucional, só os 5% é que aparecem. Mas porquê? Porque, precisamente, o Estado se tem um dever de proteção legal, proteção económica, também tem um dever de proteção jurídica ou penal, porque a liberdade religiosa é um bem jurídico protegido pela Constituição. E, portanto, também aliás, esse capítulo existe no Código Penal e é muito importante, os crimes contra os sentimentos religiosos. E isso tem que ser protegido. Digamos, e há aqui dois enquadramentos. Ou são crimes específicos, por exemplo, sobre atos religiosos, uma procissão, por exemplo, ou sobre alfaias litúrgicas, digamos, estritamente conexos com os atos de culto, portanto, a perturbação desses atos ou o seu dano, e, portanto, neste caso são crimes de dano agravado, portanto, por força
desse facto, por ter digamos, uma intenção de escarnecer ou de pôr em causa o prestígio ou a aceitação social de uma certa religião. E depois também há todo o mundo dos crimes discursivos, que é um mundo hoje que nós falamos muito, não é? A questão do ódio que se pode instilar através das comunicações públicas, sobretudo nós estamos a falar sobretudo do ódio racial ou o ódio contra os estrangeiros, mas há também a questão do discurso de ódio religioso. Esse assunto também é um dos assuntos que tem que ser considerado. E, portanto, acho que o Estado não pode nunca deixar de proteger a atividade religiosa, protegendo-a precisamente de intervenções de ódio que precisamente pretendem pôr em causa a sua legitimidade e a sua presença no espaço público. E este problema muitas vezes é um problema que é difícil atravessar essa fronteira, porque uma coisa é uma opinião, outra coisa é uma opinião mais odienta, digamos assim, ou expressa de certas maneiras, e, portanto, às vezes não é fácil fazer essa destrinça. Como também não é fácil, já agora para terminar, fazer a destrinça de utilizações artísticas que põem em causa a liberdade religiosa. Quando se fazem caricaturas, por exemplo, de Jesus Cristo ou de Maomé, e em que alguns acham que as pessoas fazem aquilo que quiserem em nome da liberdade artística e que podem colocar no espaço público, podem publicar o que quiserem, ou podem pintar o que quiserem, ou podem fazer os filmes que muito bem entenderem, como aconteceu no Brasil, num célebre caso, aqui há uns anos, como se isso fosse absolutamente livre. Não, não é. Mesmo a liberdade artística tem que encontrar um limite de respeitar o modo como cada crente encara a sua confissão, a sua religião, e o modo como esse crente também se expressa publicamente através de objetos ou de imagens de culto que possam ser realizadas no espaço público. E, portanto, às vezes essa fronteira é difícil, porque entra aqui depois também a questão do humor caricatural, não é? A questão da caricatura, porque, digamos, as caricaturas é um discurso intermédio entre o discurso verdadeiro e o discurso, digamos assim, e o discurso de ódio, mas há vários casos, há um célebre caso da Itália em que uma religião, um artista foi condenado porque tinha feito uma representação escabrosa da Santíssima Trindade em atos sexuais. Há um caso deste célebre em Itália em que esse artista foi punido. E haverá em outros países, portanto não vou agora aqui falar desses casos, mas esse é um assunto também que reconheço não é fácil, porque claro que a religião é objeto de crítica como qualquer outra atividade, mas tem que ser uma crítica que deve ter especialmente cuidado de respeitar a dignidade que as pessoas devem ter nas suas crenças religiosas. Sobretudo porque, por muito que isso custe a certas pessoas, realmente Marx não teve razão. Não teve razão. Ele achava que a religião era o ópio do povo, achava que rapidamente o mundo ficaria sem religião, ficaria livre desse obscurantismo, e a verdade é que nós hoje verificamos que o fenómeno religioso está em recrudescimento, ainda que em moldes diferentes. Há novos movimentos religiosos, uns mais informais, outros mais classicistas, e, portanto, Marx não tinha razão. Lamento muito informar-vos, mas queria terminar com esta boa notícia. Muito obrigado. Professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, muito obrigado pela sua palestra magna, que abre essa 4ª Conferência Luso-Brasileira de Direito da Religião, ou de Direito Religioso, como chamamos lá no Brasil. O senhor falou do caso da liberdade artística. Eu lembrei de um caso que, na verdade, é um caso para esquecer, que aconteceu que foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Olmedo Bustos versus Chile, que foi o filme A Tentação de Cristo, que foi um filme que vilipendiou a figura de Jesus Cristo, e foi censurado, então, o filme. Houve um julgamento nas instâncias judiciais do Chile, a censura permaneceu, foi para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e o julgamento da Corte, ele tirou a censura, mas até... É um tribunal. Mas o que eu achei, o que me entristeceu, foi que essa decisão, ela simplesmente falou sobre a liberdade artística, e não mencionou em nenhum momento a liberdade de crença dos católicos chilenos.
Simplesmente ela não mencionou, como se não existisse. Né? Então ela apenas disse, olha, essa censura desse filme violou a liberdade artística, então tem que retirar. Ponto. Não falou absolutamente nada sobre o vilimpêndio da figura de Jesus Cristo. Eu teria aceitado mais a decisão se pelo menos tivesse feito uma proporcionalidade e tal, mas não foi feito absolutamente nada. Bom, dito isso, eu passo a palavra então para a reação do doutor mestre em Direito Marcel Marques, presidente do IEDR. O senhor tem 7 minutos. Muito obrigado, doutor Tiago. Professor... Desculpa, doutor Marcel, eu não tinha lido o seu currículo antes. O doutor Marcel é advogado, jurista, pesquisador com mais de 10 anos de experiência profissional, atuando tanto no setor público quanto privado, natural de Brasília, onde se tornou bacharel em Direito, é inscrito no ABDF e também na Ordem dos Advogados Portugueses, onde exercendo a advocacia em ambos os países, é mestre em Direito pela casa que nos recebe, pela Universidade Lusófona de Lisboa, pós-graduado em Direito Religioso, tive a honra de tê-lo como meu aluno. Foi na segunda turma? Na primeira turma de Direito Religioso. Membro do IBDR, embaixador da Ajuda Barnabé Portugal, fundador e presidente executivo do IEDR. Agora sim, a palavra é sua. Tudo bem, muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer à Universidade Lusófona, na pessoa da professora Conceição Soares Fatella, que foi minha professora no mestrado, quem me apresentou os contratos sociais, né, os social bonds, fiz até alguns artigos na área do direito empresarial. Muito obrigado, professora, por estar aqui a representar a universidade que me formou. Quero agradecer ao professor Joaquim Sabino Rogério, que foi meu orientador no mestrado, e ao professor Jorge Bacelar Gouveia, que por acaso foi meu arguente e incentivador da minha obra que está ali fora. O professor ficou receoso de que as reações fossem nucleares, né? Mas não soltaremos nenhuma bomba, não queremos polemizar. E fala... É verdade, está escrito os reatores. O público que está na internet já recebeu o novo link, a internet caiu aqui, mas já receberam um novo link, tá? Pedimos desculpas por isso. Bem, quero agradecer também ao professor Tiago Rafael Vieira, um grande mestre, qual montou as bases para que eu pudesse estar a trabalhar com esse trabalho. E o Dr. William, né, que tivemos aí o privilégio de dividir já alguns encontros, também participamos juntos da primeira turma do Pós-Direito da Religião. Bem, o tema que o professor trouxe, ele é muito complexo. O professor, quando refere, faz os seus apontamentos, muitas vezes tem a humildade de dizer, mas talvez eu esteja errado. É porque realmente não dá muito para bater tanto o martelo. Mas uma coisa que podemos ficar bem descansados é que uma democracia constitucional em que há liberdade religiosa é aquela que tem o Estado laico, né? Inclusive, o Orton fez um apontamento interessante de uma coisa que eu escrevi no meu livro, e que mesmo o Estado confessional também tem liberdade. Mas em certos países, em que, por exemplo, há teocracias em que se desdobram na religião algumas seitas que eu caracterizei no meu livro, acompanhado do professor Jorge Bacelar Gouveia e do Ricardo Garcia da Espanha, as chamadas seitas destrutivas. Então, quando eu li no livro do professor, quando ele falou sobre satanismo, isso me chamou muita atenção, porque lá no Brasil nós temos acesso a muitas informações sobre religião. E nós sabemos de
de espiritualismos e sabemos de satanismos. Inclusive no Rio Grande do Sul, agora fundaram um templo satanista. No meu livro eu fiz uma provocação do seguinte: nós temos o proselitismo feito nos presídios. A religião é aquela considerada como tal que visa preservar, em colaboração e cooperação, o bem-estar comum da sociedade. Mas vamos imaginar um sacerdote de uma religião satânica que vá exercer esse papel de proselitismo ao seu fiel, ao satanismo, e ali eles vão fazer o quê? Vamos fazer o mal para o outro. Aí já não está dentro. Do mesmo modo, uma outra crítica que vem nesse sentido contrário é uma religião posta, considerada e respeitada como tal, deixar de cumprir os seus desígnios e passar a fazer o mal, né? Explorando e várias outras coisas. Isso vai ser visto do ponto de vista do caso concreto, é claro, mas tudo bem. E foi onde também eu fiz algumas provocações mencionadas mais cedo sobre as seitas e as religiões satíricas, que são protegidas por outro direito constitucional, mas que não da liberdade religiosa, mas o direito da liberdade de expressão. Eu sou imigrante. Quando passei pela imigração, pelo scanner, a minha convicção religiosa vem junto. Então, quando isso acontece, eu acredito que essa conferência, durante as outras apresentações, acredito que vai nos dar uma noção de como esse fenômeno de interação entre as religiões dos originais de outros países, que não são aquela predominante ou mais aceite no Estado português, como é que ele lida. Eu tenho certeza que os próximos painéis isso ficará muito claro. Eu sei o que eu posso dizer de experiência prática. Eu não fui contratado para nenhum desses dois casos aqui. Os clientes não estão querendo pagar para ter a sua liberdade defendida. Não sei o que aconteceu. Mas uma senhora ficou detida, não vou citar a cidade aqui, para evitar, no aeroporto, porque transportava um elemento de culto da religião que faz o uso do ayahuasca. Inclusive, em maio, teremos uma conferência aqui, acho que na Lusófona, sobre esse tema. E é uma senhorinha de 70 anos, mas ela foi para praticar o culto na Holanda, fez conexão aqui, ficou detida. Portugal é proibido. Vamos discutir sobre isso. E o outro, eu não sei se tem alguém que trabalha aqui na agência de imigração, na AIMA, mas eu sei que o padre Peter Steele tem uma participação. Eu recebi um telefonema, só que era um indiano que não falava nem inglês nem português, professor. Então ficou muito complicado ajudá-lo. Não, e era mais longe, eu tinha que me deslocar. Eu falei, não dá para fazer esse pro bono todo. Mas a pessoa da AIMA exigiu de um senhor também que retirasse o turbante. Eu não sou hindu. Eu fiquei revoltado, eu já fiquei querendo, poxa, como pode isso? Ele ficou humilhado, certo? Retirou na frente de outras pessoas. Agora, o passaporte dele está com turbante, carta de condução. E a cara estava destapada? É igual a freira. Ok, não é cara tampada. Então, porque tinha que aparecer a orelha? Imagina, ia aparecer a orelha assim, de abano. Mas, enfim, eu acho que muita coisa, né, nessa área é tratada com bom senso. Mas a falta de conhecimento, como o professor falou, as pessoas, quando tomam suas decisões, resolvem por outros meios, mas não puxando da fonte do direito violado, que é a da liberdade religiosa. Então, acho que é importante, essa que já é a 4ª conferência, para nós termos sempre esses debates e estimularmos a sociedade, a comunidade, os alunos aqui da Lusófona e a todos que nos assistem, para basearmos e fundamentarmos as nossas ações e decisões com base no direito real protegido, inclusive na Constituição. Então, esse é o meu contributo. Obrigado.
obrigado, professor mestre Marcel Max, pela tua contribuição, pelo teu contributo a esta palestra de abertura, a nossa 4ª conferência, Uso Brasileira de Direito Religioso, Direito da Religião. Chamo agora o professor, advogado, contabilista, inscrito na OAB de Santa Catarina, William Pérez Bittencourt, possui também pós-graduação em processo civil, mestrando em Direitos Humanos, também possui formação em Direito da Religião pela Universidade Autônoma de Madrid, atua junto à Comissão Especial de Liberdade Religiosa da OAB de Santa Catarina e de Criciúma, também é titular da Comissão Nacional de Liberdade Religiosa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e é membro pleno do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Dr. William, o Dr. Marcel falou 8 minutos, então você vai ter que falar 6. Boa tarde a todos, uma alegria muito grande estar aqui, nesse grande evento que tem se notabilizado aí como um foro de conexão entre Brasil e Portugal, a respeito da liberdade religiosa. Gostaria de parabenizar o IEDR, também o IBDR, Universidade Lusófona, pela abertura desse foro, onde a liberdade religiosa tem sido debatida aí já há 4 edições, né? Essa é a 4ª. Parabenizar essas instituições, então. E eu vou mais ou menos na mesma linha, aproveitando também aqui para parabenizar o Dr. Jorge Barcelar Gouveia, um grande constitucionalista português. E aproveitando que ele é constitucionalista, gostaria de fazer uma pergunta aqui. Não quero polemizar, mas já que esse também, inclusive, é um dos tópicos dos debates ali do organograma do evento. E a minha pergunta, para ser bem objetivo, já que eu recebi aqui quase que um cartão vermelho do presidente da mesa, que eu tenho que falar rápido, né, por causa do adiantado da hora. Mas quais seriam os limites do ponto de vista constitucional que pudessem proteger a instrumentalização religiosa por alguns grupos que nos seus países de origem eles não respeitam a liberdade religiosa, e como que as constituições poderiam fazer isso sem violar a laicidade do Estado e sem violar a dignidade da pessoa humana? Acho que esse é um debate que nós temos que fazer, porque existem realmente religiões que querem ser respeitadas, mas que não se dão respeito, sobretudo em seus países de origem. Como é que, do ponto de vista constitucional, nós podemos criar limites, se é que há, né? Antes aí o princípio da laicidade do Estado e também da dignidade da pessoa humana. Essa seria a minha pergunta ao nobre debatedor, parabenizando aí pela excelente exposição. Respondo agora. Bom, ainda bem, então, já vamos fazer um bate-bola aqui, como se fala no Brasil. O professor Jorge já responde, e aí devolvemos diretamente para o Dr. William, e depois a gente abre também para assistência também fazer perguntas. Ainda bem que não perguntou se a Constituição era inconstitucional, isso é que eu não conseguiria responder. Bom, mas em relação a esta dúvida, realmente é uma dúvida, é uma pergunta quase de resposta impossível. Penso que não, digamos, é impossível em teoria, digamos, num quadro teórico total, isto é para pôr assim? Assim. É impossível responder, digamos, de uma forma completa. Penso que aqui tem que haver aqui como dizemos em direito, a conversar-me há vários modos do pensamento científico, do jurídico se manifestar. É um caso em que realmente tem que ser através de uma aproximação tópica. Portanto, eu penso que é preciso ver qual é a atividade em causa e depois comparar, se essa atividade está dentro de uma atividade religiosa, se comparar se isso não põe em causa outros direitos fundamentais dos próprios crentes. Por exemplo, a questão de uma pregação particularmente agressiva. Imaginem um pregador que fala tão bem que consegue hipnotizar as pessoas, consegue levar as pessoas a acreditar naquilo que é inacreditável. Tem realmente dotes quase mágicos de oratória. Será que ele está a coagir as pessoas? Será que está a enganar as pessoas? Será que estamos aqui já no limiar de um crime de coação, por exemplo? Bem, já não vou falar agora, que eu acho que não é muito adequado na questão das terapias de conversão heterossexual, que é capaz de não ser muito adequado, mas lá está, esse é que é o ponto, é saber se essas terapias forem exercícios livres, cada um faz aquilo que quiser, cada um se submete àquilo que muito bem entender. Agora, não podemos sujeitar as pessoas obrigatoriamente a esse tipo de exercícios, isso é outra coisa. Nem são exercícios
que seja meter uma pistola à frente ou meter uma faca dentro da pessoa. Quer dizer, não são exercícios do ponto de vista, digamos, da agressão física. Agora, se forem conversas, se forem lavagens ao cérebro, podemos aceitar as lavagens ao cérebro? Isso põe em causa a liberdade religiosa ou não? Põe em causa a liberdade de pensamento da própria pessoa. Portanto, eu penso que há aqui várias coisas, mas penso que o Sr. Professor não estava a pensar nisto, estava a pensar concretamente em coisas mais prosaicas, que é, obviamente, a questão da igualdade entre homem e mulher para certas confissões religiosas, que é um problema que se coloca. O problema, digamos, de respeito por essa igualdade e digamos, sobretudo o Estatuto da Mulher, que é um estatuto que, obviamente, está reconhecido internacionalmente, enfim, sem qualquer dúvida, sem qualquer equívoco hoje, já há uns anos, umas décadas desta parte, e, portanto, tem que haver igualdade no tratamento interpessoal, mesmo no tratamento privado, que seja religioso ou não. Sabemos que isso nem sempre é assim. E, sobretudo, outra questão também muito importante, que são as uniões prematuras e forçadas. Prematuras e forçadas. Eu vivi 2 anos em Moçambique e vou lá muitas vezes, estive lá agora em março, e é um problema de Moçambique, as uniões prematuras. Porque normalmente as crianças, sobretudo as raparigas, aos 10 anos ou aos 12, já têm um marido destinado. Por quem? Não por elas, certamente. Pelos seus pais ou pelas suas famílias. Aquilo, digamos, é um negócio de família. Aquilo é uma coisa que se compõe assim, com várias coisas de família. Tudo combinado. Tudo isso é uma coisa absolutamente inadmissível. E, portanto, é preciso que isso deva ser respeitado e, portanto, não há aí há uma coação manifesta sobre o destino, para já não falar da excisão genital feminina quando tem a dimensão religiosa, não sei se terá necessariamente, isso é mais uma prática da África Ocidental. E, portanto, penso que temos que fazer uma aproximação a cada uma, desfibrar cada uma das práticas e ver se essa prática entra ou não em colisão com certos direitos. Mas eu estou-me a referir aqui à questão dos limites internos, neste caso, da base religiosa coletiva contra a individual. Neste caso é, no fundo, a prática, digamos, por exemplo, de pregação, a doutrinação de uma instituição coletiva que quer impor aos seus crentes este tipo de pensamento ou este tipo de prática. Isso que é, no fundo, um conflito aqui entre a liberdade religiosa ou a pseudo-religiosa coletiva, no que respeita à liberdade religiosa individual de cada uma das pessoas, mas que acaba por contender com outros direitos fundamentais dessa pessoa, como o direito à sua integridade moral, nesse caso, não ser objeto de lavagens ao cérebro, ou o direito à sua liberdade de optar, à sua autodeterminação, tudo isso. E, portanto, penso que é preciso encarar isso. Às vezes também é preciso ter atenção, porque às vezes há um discurso político que às vezes pode não corresponder totalmente à realidade. E no que respeita aqui em relação ao Islão, é preciso deixar isso claro, não há aqui não se está aqui a colocar em causa, digamos, a respeitabilidade dessa religião. Aliás, o Islão fez uma declaração universal dos direitos do homem dos muçulmanos, muito parecida com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Por acaso, esse aspecto das relações entre homem e mulher no casamento ficou lá um pouco obliterado. É verdade que não ficou muito claro. Mas apesar de tudo, há uma adesão global aos direitos humanos. Portanto, não podemos dizer que os direitos humanos sejam uma construção ocidental. Eu acho que isso não é verdade. Aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos não teve nenhum voto contra. E que eu saiba, nas Nações Unidas, na altura, estavam países de várias partes do mundo. Teve 8 abstenções, mas não teve nenhum voto contra. Eu acho que isso é um sinal poderoso de ser realmente um texto modular de direito natural, julgo eu. Mas penso que não lhe quero dar uma resposta definitiva, porque ela não existe. Sobretudo, distinguir uma coisa digamos, um limite interno. Agora, os casos mais fáceis é quando, se há duas religiões a manifestarem-se na Praça da Figueira, se não couberem lá, é evidente que não podem estar as duas juntas. Mas isso é uma coisa mais fácil. Isso é uma colisão externa de dois direitos fundamentais de igual valor. Mas isso aí é fácil de resolver. Só para deixar claro, Dr. Jorge, que a intenção não era polemizar, mas é como estava ali estava entre os pontos dos debates, seria interessante nós debatermos, né? Porque se me perguntar sobre o preâmbulo da Constituição, ainda vamos polemizar mais. Exatamente. Então, eu na minha avaliação, no meu sentir, essa é uma questão impossível, porque o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos dos Homens é muito claro, né? Que o proselitismo é um direito universal, um direito básico, qualquer cidadão, que tem a ver, inclusive, com a sua dignidade, né? E não tem como direito constitucional querer tratar desigualmente religiões que, nos seus países de origem, não respeitam a liberdade religiosa,
quando há uma migração para um outro estado, enfim, ou para uma outra jurisdição. Então eu entendo que fiz isso só porque estava mesmo no ponto dos debates ali, mas também eu vou nessa linha aí que acho que é uma resposta praticamente impossível de responder, né? Ponto importante, sobretudo em relação à questão, bem, acho que estamos com os pés assentes na terra e acho que podemos falar com os assuntos com seriedade. Sabem que há um conjunto de imigrantes que são muçulmanos e têm todo o direito de ter os seus templos e exercer o seu culto. Mas muitas pessoas dizem, mas aqui constroem mesquitas, mas lá no país deles não há igrejas católicas. É uma coisa que se ouve, igrejas católicas ou igrejas de outra confissão religiosa. Não é bem assim, por acaso o caso, por exemplo, até do Qatar até não é bem assim, mas na verdade é assim em alguns países, de facto é verdade. E agora até que ponto é legítimo então aplicar, digamos, uma reciprocidade institucional quando as pessoas não têm culpa nenhuma desse facto? Acho que não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Agora, mas que isso depois a médio prazo pode levar a um outro problema sobre o qual eu não falei na minha conferência porque era melhor não falar, que é um problema mais complexo, que eu acho que é esse que se vai agora seguir, é o problema da identidade de um Estado que é também uma identidade moral e religiosa. O problema é esse. Porque a Constituição não é neutra do ponto de vista dos valores, como sabemos. Aliás, o constitucionalismo, digamos, pós-moderno até se caracteriza precisamente pela ausência de qualquer neutralidade. Quando nós falamos aqui, no princípio, da pessoa humana, isso é tudo menos neutro do ponto de vista dos valores e do ponto de vista da moral, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Isso é uma coisa altamente impregnada de uma axiologia que tem que ser respeitada. E, portanto, se assim é evidente que esses valores não são iguais em diferentes confissões religiosas e, portanto, se a dignidade da pessoa humana é talvez o principal princípio, passa pelo pleonasmo do direito constitucional português, como é que nós vamos aceitar que certas confissões que possam não estar conforme a esse princípio? E isso não é dizer que o Estado português se está a meter na religião, não é que o Estado português tem como elemento constitutivo esta identidade de ser um Estado que respeita a pessoa humana, é que esse é um ponto, e sendo assim não há nada a fazer. Não é um problema de laicidade, é um problema de respeito pelo Estado Constitucional português que tem estas características, acho eu. Assim como nós impomos a um estrangeiro que queira ser português, que fala português, e acho muito bem, até podemos impor mais, também temos que impor a um estrangeiro que vive em Portugal que respeite os valores que estão na nossa Constituição. Acho que isso é uma coisa elementar, acho eu. Não é? Acho eu, mas posso estar a ver isto mal. Obrigado, professor Jorge, obrigado, professor William. Temos aqui ainda 5 minutos, vou abrir para uma pergunta. Quem é que vai fazer ali? Pedir para você colocar de pé e falar bem alto. Boa tarde, meu nome é Edgar Manuel, sou professor em Angola, estou cá a estudar no doutoramento. Minha pergunta dirigida ao Sr. Professor Bacelar Oliveira, que vai como o seguinte. Sabemos que Portugal é um Estado laico, eu diria de raízes cristãs. Acha que com a chegada de novas confissões é a altura para redefinirmos símbolos e feriados religiosos? Muito obrigado. Olha, vim a semana passada do seu país e eu vou para a semana ao seu país outra vez. Estamos nisto. Bem, mas em relação à questão que coloca, eu acho que, bem, sabemos que historicamente Portugal foi o que foi, não é? Teve a sua história, uma história também que é uma história de conflitualidade religiosa, sabemos isso, a Reconquista foi feita em nome da religião, acho que não podemos apagar a nossa história. Também a colonização também teve uma dimensão religiosa, que é inevitável, também tudo isso. Mas eu julgo que, digamos, há uma identidade portuguesa que também passa pelos valores que tem uma dimensão religiosa. Eu penso que isso é compatível com o facto de aceitarmos a liberdade religiosa de pessoas que não têm a religião, digamos, nossa, no sentido comum, maioritária. Aliás, em relação à questão que o professor Marcelo disse, e muito bem, há Estados confessionais que respeitam a liberdade religiosa. Aliás, há dois. A Inglaterra, o Reino Unido e Mónaco. Aliás, o Papa esteve recentemente no Mónaco. O Estado de Mónaco considera-se católico oficialmente, mas que eu saiba, não há qualquer problema de liberdade de culto. Eu, apesar de tudo, não gosto de Estados confessionais. Acho que isso não deve existir. Mas pronto, mas do mal ou menos, digamos assim. Digamos, é o mal menor. É o mal, digamos, em termos mínimos. Mas, portanto, eu penso que os valores religiosos dominantes acho que devem ser respeitados desde que isso não
não põe em causa a religião individual, nesse sentido, mas eu acho que eles têm que ser respeitados. Mas, no certo sentido, o problema está resolvido porque os valores religiosos também são valores de ordem pública. É por isso, por exemplo, que o casamento nunca poderá deixar de ser entre um e uma, ou neste caso agora recentemente uma e uma. Não haver poligamia, precisamente porque isso é um valor de ordem pública. E, portanto, julgo que Portugal nunca poderá aceitar um casamento poligâmico, mesmo que isso seja feito em nome da verdade religiosa, porque é um valor, digamos, de coesão nacional. Aí está um caso, por exemplo. Ou um caso de respeitar a igualdade de direitos entre homens e mulheres, ou a liberdade individual de decidir decisões íntimas sobre a sua vida, como é o caso do casamento, só a partir de certa idade em que as pessoas têm a maturidade para perceberem a implicação e a definitividade desse ato, por exemplo, não é? Mas é um discurso difícil, não lhe sei responder com maior precisão, porque se esse discurso se alarga, pode correr o risco de se tornar um discurso religioso e um discurso, digamos assim, de opção religiosa, pondo em causa a laicidade. Mas eu acho que a laicidade não é propriamente a ausência total da religião, é sobretudo haver uma separação de âmbitos de intervenção, mas uma separação respeitosa e uma separação, digamos, não separatista, mas protetora do fenómeno religioso. Isso é que é uma coisa muito importante, mas é evidente que há religiões, há muitas religiões, mas há religiões que são convergentes, como o caso do cristianismo, várias religiões do cristianismo. Mas a verdade, há algumas religiões que não são convergentes, o problema é esse. Aliás, até são bastante divergentes, basta ler certas passagens de uma religião em relação a outras religiões, e, portanto, esse é que é o principal problema, mas temos que se ver a questão, se for uma questão de foro privado ou de foro público, ou do modo como cada um interpreta esse tipo de intervenção. Mas eu acho que isso é um campo de investigação que está por explorar, mas eu penso que à medida que a Europa vai tendo o maior número de imigrantes, sobretudo no caso de países muçulmanos, esse problema vai sendo cada vez mais discutido e vai-se colocar. Vai aparecer legislação sobre essa matéria, certamente, para a preservação dos valores europeus, que são valores religiosos. Aliás, achei muito triste que na elaboração do nado morto, que foi a Constituição Europeia, não quererem sequer reconhecer as raízes cristãs da Europa, o que é uma coisa lamentável. Mas é evidente que a Europa é o que é graças ao cristianismo, em grande medida. Claro que não é só o cristianismo, com certeza também que há uma herança greco-romana, com certeza. Mas também é uma herança cristã. E, portanto, não podemos negar a evidência da história, acho eu. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Jorge. E eu quero também fazer um complemento, se o professor me permite. No Brasil, recentemente, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral 1086, os símbolos religiosos no espaço público, nos tribunais, no Brasil são crucifixos. E o Supremo Tribunal Federal, e em todos os tribunais, e o Supremo Tribunal Federal julgou esse caso, e eu tive até a honra de ser citado no julgamento, no nosso livro. E o que o tribunal disse? Primeiro que o Brasil, como o senhor acabou de falar, tem uma identidade cultural, histórico-cultural com o catolicismo, que não tem como simplesmente apagá-lo. E segundo, que aquele crucifixo ele passa mensagens, apenas mensagens boas, né? Mensagens de solidariedade, mensagens de erro judicial, para que os julgadores não cometam aquele erro judicial que foi cometido com aquela pessoa. E isso me lembra o caso Laudice versus Itália, que também, quando a República Italiana defendeu o uso de crucifixo nos espaços públicos no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, também trouxe essa perspectiva, né? Que símbolos religiosos também têm essa perspectiva secular, no sentido de um imagético de solidariedade, de dignidade da pessoa humana, de valores morais que são importantes para aquele país, né? Então, lembro também de um outro caso recente, que é da... E o Tribunal concordou com o seu professor? Concordou. Pois, mas eu discordo. Já agora falar um pouco sobre isso. E a Suprema Corte norte-americana, ela também recentemente julgou um caso de um professor que orava no fim da sua aula, no campo, né, um professor de educação física, e a Suprema Corte foi tido aquilo como inconstitucional, né, e foi até demitida, um professor de escola pública, e depois a Suprema Corte reverteu isso, a Suprema Corte norte-americana, reverteu isso dizendo que era impossível demitir aquele professor porque ele estava orando, porque, afinal de contas, os Estados Unidos nasceu para proteger os religiosos, e não o contrário, né?
Então, deveria proteger aquele religioso de orar e não deixar orar apenas porque era servidor público. Então, são situações que têm a ver com a sua pergunta, né, que eu quis trazer aqui. Mas, professor Jorge... Só em relação a esse assunto, não querendo aqui polemizar, só um minuto. Bem, eu neste livro tratei do assunto, confesso, acho que não fui muito assertivo, até para me defender, mas eu não sou favorável à existência de crucifixos em escolas públicas, nem em instituições oficiais do poder político, nem pensar, acho que não. Acho que isso não deve estar lá. Acho que o exercício do poder político, seja ele legislativo, deve ser neutro do ponto de vista religioso, e é evidente que um crucifixo, seja qual for a mensagem que se queira dar, implica sempre uma preferência religiosa. Agora, isso já é diferente, poderão dizer, bem, por esse argumento, então vamos arrancar todos os nomes dos santos de Lisboa e todas as estátuas de santos e por aí fora, e vamos apagar toda a presença nomástica de nomes religiosos. Não. É que uma coisa é o exercício de um poder num espaço fechado, outra coisa é num espaço aberto ao público em que, digamos, a religiosidade popular também se manifesta através do reconhecimento daqueles que são os dessa religião, maioritária ou minoritária, que têm um reconhecimento social. Aliás, há pessoas de outras religiões também que são referidas, pelo menos nas ruas de Lisboa, há várias de outras confissões, além do cristianismo. E portanto, eu penso que não. Eu penso que não deve manter-se. Isso viola o princípio da laicidade, da existência de símbolos religiosos dentro das salas de aula ou dentro dos tribunais. Aliás, já agora, no caso do Brasil, tem uma coisa que me impressionou. Uma vez fui ao estado de Pernambuco, no Recife, e lá a convite do Tribunal Regional, salvo erro, e a senhora Presidente, aliás, muito simpática, disse, Sr. Professor, venho aqui ver uma coisa que lhe queria mostrar. Então, o que é que era? No próprio Tribunal, uma capela católica com o Santíssimo Sacramento em exposição. Dentro do próprio tribunal. Eu não queria acreditar, mas realmente era mesmo real. Eu, de minha parte, eu fiquei encantado, mas tenho que reconhecer que, de facto, não sei se é uma coisa realmente muito constitucional este tipo de atividade. Pronto, fica com esta pequena história pessoal. Lá no Brasil nós chamamos isso, professor, de laicidade colaborativa. Bom, quero ter a honra aqui de entregar o certificado pela palestra, assinada por mim, pelo Dr. Marcelo, ao professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Também ao Dr. William Pérez Bittencourt. E por fim, ao Dr. Marcel. Só eu que fiquei sem certificado, mas... Vamos tirar uma foto aqui, na mesa. E eu já vou abrir a próxima palestra. Só um pouquinho. O certificado não. A foto ficaria desqualificada. Mas isto não tem o preâmbulo da Constituição. Este certificado não tem essa parte. Estamos mal enquadrados. Eu estou aqui muito para a esquerda, não sei se isso é uma posição um pouco perigosa. Para a extrema esquerda. É melhor assim. Obrigado. Obrigado. Parabéns.